E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Então, alunos, aqui estamos para mais uma aula. Hoje, nosso estudo é sobre produção textual. E é preciso lembrar o seguinte, toda vez que eu trabalho produção textual com vocês, eu sempre considero, eu acho que vocês já observaram isso, a forma como vocês produzem um texto. Na verdade, eu considero os estudos gramaticais. Os meus alunos, de uma maneira muito geral, falam que eu sou muito gramatiqueiro. Bem, eles não estão errados. E eu gosto de trabalhar a gramática muito bem relacionada ao que diz respeito ao texto, à produção de texto, tá bom? Para hoje, então, nós vamos considerar o nosso material. Deixa-me voltar aqui para mostrar para vocês. Desse ponto de vista aqui, nós estamos ainda no capítulo de número 1, mas nós vamos para o capítulo de número 2 em breve, ok? Já trabalhei a proposta 1 com vocês, a proposta 2, a 3 e a 4 ela vai ser trabalhada hoje. Vamos olhar aqui rapidamente. Olha só. A proposta de número 1 é sobre resumo ainda. A proposta... perdão. E a última questão da proposta é uma produção textual. Vocês já devem ter noção disso. Aqui é a questão 8. Na proposta de número 2, ainda é sobre resumo, porque sumarizar é um tipo de resumo, ok? E, deixe-me mostrar aqui, a última pergunta, tá? Ela é uma produção textual. Em seguida, nós temos aqui a proposta de número 3, e a última pergunta é uma pergunta que diz respeito à produção textual. E ainda é sobre resumo, ok? Prestem bem atenção nesses detalhes, viu? E aqui nós temos proposta 4, que é a proposta que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá. A nossa proposta, então, diz o seguinte. O desafio da compreensão global do texto para resumir. Para escrever um bom resumo, é preciso compreender o texto a ser resumido. Esse é o desafio. Lembro-me de ter falado o seguinte para vocês, acerca do filme da Marvel, né? Do último filme dos Vingadores, que é do Ultimato, acredito. Eu fiz o seguinte com os alunos do modo presencial. Com os alunos do modo online, eu quero que você pense como que você deve fazer isso. Vamos imaginar que você esteja... Eu peço para você o seguinte, fulano, me conte o filme Ultimato, dos Vingadores Ultimato, que você assistiu no cinema. Aí você vai me dizer, com os detalhes, né? Ah, o filme é assim, os personagens X morrem, o filme tem uma duração de 3 horas, e você vai contando, tá? Você, ao lembrar daquilo que você assistiu, você conta para mim e, ao mesmo tempo, você elabora um resumo. Um resumo daquilo que foi visto por você. É claro que o seu resumo foi oral, mas não deixa de ser um resumo. Tem a ideia central, tem o enredo daquilo que você leu, tem o aspecto principal, sem fugir. Eu vou entender o que você está me dizendo. Eu posso não ser convencido, mas aí é uma outra situação. A situação aqui é o resumo. E chegamos ao texto que o nosso material chama como texto 6, que é sobre saúde, por Meire Cavalcante. Nós vamos, neste momento, designar um tempo da nossa aula para essa leitura deste texto específico. E aí eu peço de você um pouco de paciência, mas vai dar tudo certo. Vejamos. Recordar e viver. Quanta informação o cérebro pode armazenar? E nós temos armazenar com um círculo aqui, né? Ele está circulado. Vamos ver.
Os especialistas afirmam que não há uma resposta exata para essa pergunta. É impossível comparar o cérebro do homem a uma máquina, porque a quantidade de informações que guardamos não pode ser quantificada. Quem falar em números está mentindo, diz o neurologista Ivan Izquierdo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Ao longo da evolução, o cérebro humano aumentou de tamanho e aprimorou suas funções. Mas a capacidade de armazenar e recordar fatos é um enigma não totalmente desvendado pela ciência. E esse mistério vem de longe. No século IV a.C., o filósofo grego Platão comparava a memória a uma lâmina riscada que mantinha a impressão até ser apagada pelo desgaste do tempo. E Aristóteles pensava que era o coração quem controlava as lembranças. Hoje, sabe-se que o cérebro é quem retém as informações e as divide em dois tipos principais de memória. A primeira, de curto prazo, armazena apenas de 6 a 7 itens, como nomes ou números de telefones, por pouquíssimo tempo, às vezes por segundos. A segunda, de longo prazo, mantém assuntos de destaque ou dados que precisamos lembrar sempre. Recordamos com mais facilidade algo que associamos a um contexto ou que tenha importância emocional, diz o psicólogo Orlando Bueno, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Na memória de longo prazo, as lembranças que podem ser descritas por palavras, como o pedido de um chefe ou o endereço da namorada, ficam guardadas na memória explícita. Outra parte, a implícita, é responsável por tarefas automáticas, como ler, escrever ou passar as marchas do carro sem pensar antes. A memória parece uma habilidade infalível, mas o fato é que, quando lembramos de algo, nunca reconstruímos a cena com fidelidade. O cérebro guarda apenas fragmentos do que aconteceu, e na hora de montar o quebra-cabeça das lembranças, contam as emoções e a maneira como a pessoa percebeu o fato ocorrido. Quem tem memória é o computador. O que nós temos é uma vaga lembrança, afirma o neurofisiologista Luiz Eugênio Mélio, também da Unifesp. Mundo Estranho, edição 11 de janeiro de 2003, página 56. Observe que ao deduzir o tema ou assunto de um texto, você está praticando a síntese desse texto. Vamos ver o que mais o nosso material fala. A produção, importante, a produção de um resumo escolar apresenta diversas fases. Dentre elas, a compreensão total do texto a ser resumido, que compreende a leitura e estudo detalhado do texto para chegar ao seu resumo sem recorte, colhe e simples. Estratégias de apagamento. Prestem atenção. A produção de um resumo escolar tem fases. Qual é a primeira? A compreensão total do texto a ser resumido. Se você parar e observar, esse texto ele está falando sobre o fato de que o cérebro ele não armazena informações vamos colocar aqui, com um fim, tá? Para sempre. Não armazena. Tem uma durabilidade. Essa durabilidade é separada em memórias de longo prazo e curto prazo, que compreende a leitura e o estudo detalhado para chegar ao seu resumo. Depois que você compreende o texto integral, você vai perceber, então, que você vai começar a fazer apagamentos. Lembrando que apagamento nós estudamos quando nós vimos a proposta de número 2, se eu não estou enganado, ou a 3, sobre sumarização. Quando você sumariza, você faz apagamentos. Apagamentos de exemplos, apagamento de orações explicativas, por aí vai, tá? Bem, aí nós temos a primeira pergunta. Dê uma rápida olhada no texto, quanta informação o cérebro pode armazenar. Cérebro, é um trava-língua, viu? Pode armazenar, identificando o gênero de texto. Nós temos uma notícia ou uma reportagem? O que você acha? Ou é um, ou é outro.
E aí você vai me dizer qual é o gênero deste texto, tá? Lembrando que a reportagem, ela é longa, né? E a notícia, ela é curta. Vejam o seguinte, mas também nós não podemos descartar que a notícia é breve e a reportagem, ela não tem um dia específico para, enfim, noticiar aquilo que está sendo dito, tá? Lembre-se das características do gênero notícia e do gênero reportagem, tá? B, o meio de circulação. Uma revista, né? Mundo Estranho parece ser uma revista. A autora, Meire Cavalcante. A data da publicação. Vamos ver, 11 de janeiro de 2003. O tema. E aí nós temos aqui o tema voltado ao armazenamento de informações no cérebro. Ou do cérebro. Pesquise o significado de recordar e viver. Acredito eu que você não precisa fazer uma pesquisa, mas levar em consideração o que você entendeu do texto. Próxima página, de número 51. Nós temos aqui, pesquise o significado de neurologia, você realmente vai precisar procurar no dicionário, enigma, explícito e implícito, armazenar, UFRGS e Unifesp. Essas duas aqui constam no material, tá? 3. Verifique seus novos conhecimentos sobre informações pontuais do texto antes de resumi-lo. A. Sem consultar o texto-fonte, explique com palavras próprias por que, de acordo com o neurologista Ivan Izquierdo, UFRGS, não é possível guardar as informações que o cérebro humano pode guardar. B. Conforme o texto, o cérebro humano passou por transformações ao longo da evolução humana. Quais? Uma delas é que ele aumentou. C. Um grande mistério envolvendo o cérebro intriga a humanidade há séculos. Que mistério é esse? E D. Que comparação o filósofo Platão estabeleceu entre uma lâmina riscada e a memória? Que a lâmina, ela vai sendo apagada com o tempo, se você riscar, tá? E a memória funciona do mesmo jeito. Só que assim, ela não vai ser riscada. Nos dias atuais, sabemos que o cérebro é responsável por reter as informações, mas o filósofo Aristóteles localizava em outro órgão. Qual? O coração. Agora observe o mais interessante. Nós temos A, B, C, D e E. Algumas informações nós inferimos rapidamente, mas outras informações, como a informação de número A, você acaba tendo que retornar ao texto realmente. Lembra da memória de curto prazo? Vem aqui na letra A. Nós temos uma memória de curto prazo, tá? E o mais interessante é que é um trabalho, para quem tem uma excelente memória, é um trabalho muito fácil. Eu, professor Henrique, eu tenho... Não é problema, tá? Mas eu tenho uma certa dificuldade em... Vamos colocar o seguinte, em lembrar. Eu lembro rapidamente. Mas, por exemplo, a minha memória de curto prazo, ela é acionada rapidamente. Então, daqui para até o final da semana, eu já vou ter esquecido algumas informações do texto. E aí eu preciso reler. Então, veja o quanto isso é um exercício para você. Assim como às vezes eu esqueço o nome de aluno, que é perfeitamente natural, eu lembro da feição, mas os nomes, às vezes, eu acabo esquecendo. Isso significa, então, que eu preciso fazer um trabalho de memória, tanto de longo e curto prazo. Ok? Então, por exemplo, para mim, foi mais fácil a letra B, foi mais fácil a letra D e foi mais fácil a letra E, ok? Não vou exigir de vocês que não consultem o texto base. Consultem o texto base, porque lá você vai ter um texto que vai te ajudar a responder a essas perguntas, tá bom? E lembrando que é apenas um exercício. Nem todos têm a mesma capacidade cerebral no quesito memória de forma equalitativa. Tá? Melhor, qualitativa, tá? Igual ali, por aí, ok? Aqui nós temos informações sobre Platão, tá? A lâmina, entre os antigos gregos, lâmina era toda chapa, folha, camada delgada de metal, bronze,
ou outro material. Pedra, papel, pergaminho. Uma lâmina. Vamos ver aqui a página de número 52. As atividades a seguir vão possibilitar, além da compreensão global do texto, a localização das ideias mais relevantes e o estabelecimento das relações entre essas ideias. A. Resume em 2 linhas a afirmação feita pelo neurologista Ivan Esquerdo. 5. Resuma com palavras próprias quais exemplos o texto fornece para ilustrar como o ser humano vem tentando entender os mistérios do cérebro. 6. Qual é o órgão responsável por reter as informações e em quantos tipos ele as divide? 7. Em que consistem a memória de curto prazo e a de longo prazo? 8. Qual é a relação entre memória e emoção? Emoção e memória. 9. A autora afirma que a memória de longo prazo pode ser explícita e implícita. Qual a diferença entre elas conforme o texto? E aí você realmente vai precisar voltar ao texto para lembrar sobre essas informações. E o mais interessante a se pensar, gente, é que o texto, ele é um texto muito rico, tá? Ele é rico em informações. Tanto que ele vai trazer, é porque eu não consigo ampliar mais do que 200%, 200%, tá? Do que tem aqui. Nós temos o seguinte, a fala do neurologista Ivan, nós temos a fala, deixe-me ver, do psicólogo Orlando Bueno, e nós temos a fala do Eugênio Mello, um neurofisiologista. Então, esse texto, embora ele seja curto, mas ele é um texto rico em informações, tá bom? Ele é sustentável e ele é sustentado. Vamos olhar aqui as outras questões. Essas questões você precisa realmente retomar ao texto para responder. As questões da página 53, da mesma maneira. Aqui a questão 10, a questão 11, e aqui chegamos a uma parte que diz respeito à prática de reflexão sobre a língua. Você já deve ter parado para observar, que esses textos, eles estão vindo com questões sobre a língua, né? Sobre a língua que você fala, a língua que você escreve. Vamos observar aqui o seguinte. 12. Releia os trechos e identifique a função sintática dos termos destacados. A. A memória parece uma habilidade infalível. Memória é habilidade infalível. Olha que interessante, nós temos uma característica memória, tá? Aqui nós temos um predicativo do sujeito. Recordamos com mais facilidade algo que associamos a um contexto, né? Recordamos com mais facilidade algo que associamos a um contexto. Aqui nós temos, que está relacionado ao verbo, e temos aqui uma preposição, nós temos um objeto indireto. Leia o período abaixo. Ao longo da evolução, o cérebro humano aumentou de tamanho e aprimorou suas funções. O período apresentado é simples ou composto? Bom, nós temos aqui aumentou, aprimorou. 2 verbos, então nós temos um período composto, tá? Composto por 2 orações. Os termos em destaque exercem, respectivamente, as funções sintáticas de... Muito tranquilo. Vamos observar que é o seguinte, quem aumentou de tamanho? O cérebro humano. Aqui nós temos um sujeito, tá? Aprimorou suas funções. Aprimorou o quê? Suas funções. Nós temos um complemento verbal, sem preposição. Ele não é iniciado por uma preposição. Então, é o objeto direto. Sujeito e objeto direto ao mesmo tempo, respectivamente. A letra C. Maravilha, né? Vamos continuar. Aqui nós temos a questão 15. O termo ao longo da evolução foi separado por uma vírgula, porque é uma adjunta adverbial que está no início da oração. Olha, essa questão é de um conteúdo do ano passado, que você deve ter estudado com a professora Lenilza. A maioria dos alunos estudaram com a professora Lenilza, né? Por isso que eu resgato isto. Mas se você estudou com a professora Patrícia, ela também certamente mostrou a mesma situação, tá? 16. O período em destaque poderia ser reescrito da seguinte forma. Veja, e aí você vai me dizer qual a informação correta. Mas veja o seguinte, o cérebro ao longo da evolução humano aumentou de tamanho. Não, né? Fica incoerente. O cérebro humano, ao longo da evolução, aumentou de tamanho e aprimorou suas funções. Olha, uma possibilidade. Está correta? C. O cérebro humano aumentou de tamanho ao longo da evolução e aprimorou suas funções. Não. Nós aqui já sabemos qual é a nossa resposta. Letra B. Leia agora um texto a seguir e fique atento às orientações sobre a elaboração de um resumo. Texto 7. Iniciação à leitura. Vamos lá.
Criar o hábito da leitura já perdeu o sentido. Queremos que as crianças leiam por prazer ou por costume? Costume. Criança pode adorar livros e histórias, desde que os adultos não atrapalhem. E como temos atrapalhado o que poderia ser uma verdadeira paixão pelos livros. Ler é bom, precisamos formar leitores. A vida sem literatura não teria graça. Temos de incentivar o hábito da leitura nas crianças e nos jovens, etc. Afirmações como essas brotam da boca dos pais e de professores, assim, sem mais nem menos. Temos gosto em pegar frases e repeti-las muito, até que elas percam seu sentido, não é verdade? Assim aconteceu com essas e outras afirmações que tratam da importância da leitura na vida dos mais novos. Tanto fizemos que conseguimos esvaziar o que elas dizem. Primeiramente, quero falar dessa expressão horrorosa, criar hábito da leitura. Vamos aproveitar e lembrar outra semelhante, criar hábito de estudo. Nós queremos que as crianças tenham prazer com livros e histórias ou queremos que adquiram um hábito? Leitura, tanto quanto estudo, não deve ser tratada assim. Um hábito se instala e pouco, quase nada acrescenta à vida de uma pessoa. Já o amor, o prazer, o gosto verdadeiro pela leitura ou pelo estudo são capazes de mudar a nossa vida. Ler e estudar devem ser uma escolha, uma vontade, uma busca por algo que não se tem. É o texto de Rogeli Saião, nome do texto Iniciação à Leitura, está na Folha de São Paulo. Então você já sabe qual vai ser a sua produção aqui. Orientações sobre a elaboração de um resumo. Mencione no resumo o título do texto a ser resumido e onde o texto foi publicado. Resuma, fazendo referência ao autor do texto resumido. Leve em consideração que um resumo é um texto sobre outro texto, um texto de outro autor. Para que isso fique explícito, deve-se mencionar o nome completo do autor do texto original. Ao longo do texto, podemos nos referir ao autor, citando seu sobrenome, profissão, nomes e expressões como de acordo com o autor, segundo o autor, conforme o especialista, etc. Ao longo do resumo, atribua ações para o autor do texto. Por exemplo, o autor registra, destaca, defende, analisa, questiona. Veja um exemplo. Gente, aqui nós temos um exemplo máximo de todos os resumos que vocês fizerem. E é este resumo que eu vou cobrar de vocês, tá? Este tipo de resumo que eu vou cobrar de vocês. Na sua avaliação, terá um texto e você terá que resumir da mesma forma que o exemplo mencionado, trabalhado aqui no nosso material. Vamos ver? Vamos lá. O texto Iniciação à Leitura, da psicóloga Roseli Saião, publicado no caderno Equilíbrio, Folha de São Paulo, em 26 de abril de 2011, é um alerta para pais e professores que acreditam que se devem incutir hábitos de leitura e estudo nas crianças e jovens. A autora comenta, a psicóloga explica, etc. De acordo com a autora, nós queremos que as crianças tenham prazer com livros e histórias ou queremos que adquiram um hábito? A autora questiona qual objetivo pretendemos alcançar em relação à leitura. E agora vai ser a sua vez. Você vai produzir um resumo para mim de 15 linhas do texto, quanta informação o cérebro pode armazenar. E nós temos aqui algumas dicas, fique por dentro. O objetivo desta atividade é exercitar a compreensão global do texto. Dica: leia o texto com atenção. Vocês viram como que eu li o texto, não foi? Eu li pausadamente, com toda a atenção possível. Não precisa fazer nada correndo. Quando você faz o material de forma muito rápida, você tende a fazer o material qualquer. E não é o objetivo, não é isso que eu quero, tá? Quero que você faça de uma forma muito pontual, que você entenda o objetivo e por que você está fazendo aquilo, ok? Preste atenção ao título do texto e verifique onde o texto foi publicado. Você observou aqui pelas informações do exemplo. Faça uma primeira análise das informações, que são fundamentais para a compreensão global do texto. 4. Sublinhe essas informações no texto.
Atribua as ações atribua ações ao autor e refira-se a ela de maneiras diferentes. Organize por escrito o resumo do texto de forma coesa. Pronto, e aí você vai ter o seu material. Você pode fazer o seu rascunho aqui, você pode fazer o seu rascunho no caderno, mas eu quero também que você produza um material definitivo nos formulários, tá? Vou mostrar agora como é que é. Eu sempre mostro, na verdade. Aqui nós temos a proposta 5, em seguida nós vamos ter aqui a proposta de número 6, tá bom? Em seguida nós vamos ter a proposta de número 7, ok? Esse material é sobre artigo de opinião. Em seguida nós temos a proposta, ainda estamos aqui na 7. E por último a proposta de número 8, ok? A proposta de número 8, muito tranquila também. E aqui chegamos ao formulário. O formulário que também pode ser chamado de ficha. Então, nós temos aqui produção de texto 1. Resumo o desafio da concisão. Já foi feito. Você deve ter colocado o seu texto definitivo aqui, tá? Em seguida, a ficha de avaliação. Vocês sabem, para quem é meu aluno, sabe que eu cobro essa ficha aqui, ok? Em seguida, a produção de texto 2, sobre resumo, o desafio da sumarização, que é, se eu não estou enganado, são 3 linhas, né, que o nosso material pede. E, em seguida, a ficha de avaliação. Eu sempre pondero, sempre questiono e sempre peço para que vocês não deixem essa parte de lado, tá? Façam no final de semana, não tem problema. Você vai apenas passar o seu texto definitivo para cá e vai fazer a sua avaliação, ok? Proposta de número 3, sobre resumo o desafio de reportar. Também já foi trabalhado com vocês. E aqui a ficha de autoavaliação. Eu chamo de autoavaliação, tá? E por último, a ficha, o formulário da proposta de texto de número 4, que é a proposta que nós estamos trabalhando hoje, sobre resumo. E aí vale um comentário muito particular. Eu vi que muitos alunos, no primeiro bimestre, não levaram a sério o formulário, as fichas de produção textual. Turma, por favor, quando vocês fizerem a produção textual, passem a limpo para as fichas ou formulário, mesma coisa. Porque ali você vai ter um texto definitivo, ou melhor, aqui você vai ter um texto definitivo e é um texto que eu vou poder analisar a sua produção textual. Eu consigo analisar pelo caderno? Consigo. Eu consigo analisar por outra fonte? Eu consigo. Mas nós temos no nosso material vamos colocar assim, uma ferramenta que vai me auxiliar ao processo de nota e de correção, tá? Então, por favor, levem isso em consideração. Não deixem esta parte do nosso material em branco, ok? Então, vamos lá, vamos nos atentarmos. Em seguida, nós temos a ficha de avaliação. Produção de texto 4, resumo, desafio da compreensão global do texto. Olha aqui, ó, você tem que fazer a sua avaliação aqui, e aqui eu faço a minha avaliação sobre o seu texto, ok? Por fim, tem a produção de texto 5, que nós vamos trabalhar em outro momento, mas a nossa aula ela vai ter aqui, ok? Turma, gostei muito de ter trabalhado com vocês essa proposta de hoje. Vocês puderam observar que eu trabalhei pausadamente, de forma bem tranquila, trabalhei de uma forma muito pontual, e vocês sabem que eu sou bem calminho, e por conta dessa minha forma de personalidade, eu costumo trabalhar o material de língua portuguesa de uma forma também, da mesma forma, calminha. Tá bom? Nós não precisamos correr com o conteúdo, mas eu gostaria que nós tivéssemos uma via de mão dupla. Eu auxilio, eu trago a explicação, eu mostro como você deve fazer. Em contrapartida, você deve fazer o material, praticar. É o material que vai te levar à perfeição. A perfeição no sentido de prática, tá bom? Não adianta eu explicar o material e você não exercitar. Então, veja o melhor horário para você, para que você responda as questões, responda o material que eu passo, porque isso vai te auxiliar. Inclusive,
É claro, mas você precisa se organizar. Inclusive na hora da avaliação, ok? Para quem foi meu aluno, sabe que eu aproveito muito, 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 muito os exercícios do livro. Claro, não vai estar idêntico na prova, até porque isso não é avaliação. Mas eu aproveito no sentido de exemplos, eu aproveito no sentido de conteúdo e por aí vai, ok? Finalizamos a nossa aula por aqui, então. Fiquem todos com Deus. Aguardarei as mensagens de vocês e bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau, turma.